Bem-vindos e bem-vindas todos e todas ao Orientando Famílias, esse espaço onde a gente sempre discute como que vocês podem ter mais segurança, trabalhar com mais segurança no campo da orientação parental, melhorando a relação entre pais e filhos e vivendo da profissão que vocês escolheram, que é a psicologia. Eu sou a Fabrícia Barros, toco aqui esse Instagram tecnicamente com a Fabiana Brando. E nós somos especialistas, né, em orientação parental. Tô olhando aqui para minha cola, gente, para não esquecer de falar nada. Nós somos especialistas em orientação parental e especificamente essa semana a gente está com um projeto que a gente tocando, né, um projeto que a gente é bem apaixonada, né, que é o nosso curso gratuito e online Orientando Pais com Segurança e Propósito. Esse curso, ele é um curso que é gratuito, mas é um evento fechado para psicólogos. Então, hoje foi liberada a terceira aula, tá? Do nosso curso, que na nossa opinião, assim, é a cereja do bolo. É uma aula incrível, onde a gente vai falar de primeira entrevista, como identificar, né, como treinar o olhar, como refinar o olhar para o entendimento da dinâmica familiar, dos aspectos funcionais e disfuncionais de uma dinâmica familiar e, consequentemente, pensar intervenções mais interessantes para o processo de orientação dos pais. E só que, né, é bacana que vocês tenham assistido as primeiras aulas para essa terceira aula fazer sentido. Então, quem ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, corre, assiste e depois assiste a aula 3, que é amanhã. Nós vamos ter uma live, amanhã, isso mesmo, sábado, às 18 horas, nós vamos ter uma live. Vamos ter uma live para tirar as dúvidas de vocês em relação à aula 3, tá? Então, acho que só lembrando que no sábado e no domingo, as lives vão ser às 18 horas, para a gente conciliar também a nossa agenda de maternidade e que a gente sabe que final de semana também é mais complicada aí a rotina de vocês, tá? Hoje a gente vem aí, já estamos na terceira semana de lives diárias, conversando com vocês sobre a temática da orientação parental. Essa semana, né, como eu disse, tá correndo o curso gratuito, a gente tem algumas aulas gravadas que estão sendo liberadas desde segunda-feira, e também temos lives diárias onde a gente tira dúvidas de vocês, mas também recebe aqui, boa tarde, gente, mas também recebe alunos, ex-alunos nossos, para conversar um pouquinho, para que vocês entendam qual é a proposta da orientação parental, entendam melhor, né, na perspectiva do aluno, qual é como é que os nossos alunos, né, a partir da perspectiva deles, estão se desenvolvendo nesse campo, para que vocês possam fazer a avaliação de vocês pessoal e perceber, uma avaliação crítica, né, e poderem tomar essa decisão de seguir ou não esse caminho da orientação parental com um pouco mais de consciência, com mais informações, tá? Porque Fabi e eu somos apaixonadas por esse campo, por isso que a gente está aqui dividindo todos os dias essas informações com vocês. Mas eu acho que ouvir dos alunos é sempre muito bom. Hoje a nossa conversa é com a Cláudia Sanini, que é uma psicóloga incrível, que a gente teve a oportunidade de conhecer na turma 3 do nosso curso de orientação parental. Já vi que a Cláudia entrou, já vou chamar. Enquanto isso, vocês vão mandando aviãozinhos para os amigos, chamando o pessoal que possa ter interesse em acompanhar essa live. A Cláudia, particularmente, eu vou deixar que ela fale, né? Mas ela tem uma experiência de trabalho com crianças que estão dentro do espectro autista. Então, eu acho que é uma live onde ela tem muita contribuição aqui técnica para dar pra gente, além de trazer o depoimento dela, tá? Já vou chamar então a Cláudia, quem aí por algum motivo tá aqui, né? A gente viu que tem alguns seguidores novos que chegaram nos últimos dias, ainda não se inscreveu no curso, é só acessar o link que tá na nossa bio ou orientandofamilias.com.br/curso gratuito, que vocês ainda vão conseguir assistir todas as aulas, né? Desde a primeira aula. E também acompanhar a reprise das lives, tá bom? A gente tem, inclusive, uma comunidade exclusiva no Facebook, para quem está participando do curso gratuito, onde a gente também posta
né? Para quem não conseguiu assistir, a gente posta os links, os avisos e o material de apoio. Não deixem de fazer os exercícios que a gente propõe, tá? Porque faz muita diferença no processo de reflexão de vocês, né? De tomada de consciência do que atravessa vocês quando o assunto é psicologia, quando o assunto é carreira e quando o assunto é orientação parental. Bom, vou chamar aqui a Cláudia. E espero que hoje dê tudo certo, né? Porque na minha última live foi um sufoco até a Giovana conseguir entrar. Ai, que bom! Oi! Oi, querida! Muito boa tarde! Boa tarde! Que bom estar aqui. Muito bom, é um prazer muito grande te receber. Primeiramente, obrigada, né, por ter generosamente aceitado esse convite. E vou pedir então para você se apresentar aí para a nossa audiência, falar um pouquinho da tua experiência também profissional. Tá bom, então. Bom, meu nome é Cláudia Sanini, eu sou psicóloga, eu tô formada, na verdade, há 27 anos, né? É um bom tempo, assim. Na minha formação, na graduação, a abordagem que nos passaram era psicanálise, né? Mas eu nunca fui uma psicanalítica, né? Seguido o termo, né? Sempre transitei nas outras abordagens, até porque logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa APAE, na cidade onde eu morava. E para trabalhar com crianças, né, com deficiências, enfim, só psicanálise não dá conta, porque tem muito simbolismo, né, que fica difícil. Então eu precisei em busca também de outras abordagens e sempre tive essa flexibilidade, né, porque nem todos os pacientes vão se encaixar naquela abordagem que você tem. Então acho que a gente precisa se adaptar a isso também, né, e isso para psicologia clínica também, né. E daí a minha trajetória começou assim, eu me formei e já comecei trabalhando, né, numa escola especial e também com a clínica. E senti a necessidade, porque a gente não sai pronto da faculdade, principalmente para trabalhar, né, com crianças com deficiência, com transtornos, e eu sentia que eu precisava mais. Aí eu busquei uma especialização em psicologia escolar, mas que tinha um olhar mais amplo, né, e eu queria algo mais específico. Então, depois disso, eu fui para o mestrado, onde então foi na questão do autismo, né? E aí isso assim me deu uma base muito boa. A minha orientadora que dizia, quando a gente estuda algum transtorno, no caso do autismo, ele te dá um embasamento também para outras deficiências, porque tem questões gerais que passam, né, pela questão de se ter um filho com deficiência, de ter uma criança assim na família, né? E claro, aí as especificidades de cada transtorno, mas isso também nos dá uma base muito boa. E aí no mestrado eu investiguei os comportamentos de apego das crianças com autismo, né? Lindo, gente, tudo muito bacana, assim, muito bacana. E aí eu segui na questão de investigar a interação, né, as interações sociais dessas crianças, daí no doutorado eu fui para a questão das relações com pares, né, então na escola, no contexto de inclusão, na educação infantil, porque também eu gosto muito da educação infantil, porque ali é a base, né, de muita coisa, assim, acho que ali a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, porque ali tu tá também prevenindo, tu tá estimulando, tu tá orientando, então isso é bem importante, assim, para trabalhar com as crianças, né? E isso me ajudou muito, então eu sempre trabalhei na área da educação e na área clínica, né? E então sempre conciliei isso. E com o mestrado e o doutorado e essa especialização no autismo, eu senti que na clínica eu não estava conseguindo trabalhar muito nessa área. Por trabalhar sempre na educação, me ajudou muito, né? Inclusive, eu acabei passando num concurso aqui, eu moro em Porto Alegre, né? Passei num concurso numa cidade próxima aqui, onde eu trabalho na Secretaria de Educação, justamente no setor de educação especial e inclusiva aqui. Então, assim, é o meu chão, né? É onde eu consigo colocar muito em prática, né, o meu conhecimento, então me ajuda muito. Mas ainda faltava aquele aspecto na clínica. Eu pensei, poxa, com todo esse conhecimento, eu queria poder utilizar, né? Mas eu não me identifico muito com a clínica infantil. Eu gosto muito desse trabalho com pais, orientação, assessoria, mas não sabia muito bem como fazer isso, né? E aí um dia assim, ó, procurando no Face, né, acho que é coisa de destino, encontrei vocês,
né, achei o Leeds que interessante e comecei a ver. E aí comecei a ver as lives, nossa, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim. Cada vez que eu ouvia uma live de vocês, parecia assim que eu saía nutrida, sabe? Era algo assim muito completo. Eu ficava muito satisfeita com aquilo. Eu disse, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu estou buscando para mim, né? E aí fui vendo, participei, né, do curso gratuito que vocês têm. Eu disse, não, é isso que eu quero fazer. Eu já tinha certeza que eu ia fazer, ouvindo vocês e tudo. E realmente, assim, fazer o curso é o que eu coloquei ali que tá, né, no título. Assim, eu encontrei o meu nicho de trabalho, assim, de forma, um resultado concreto foi esse, assim, porque eu consegui definir. Eu estava, né, perdida em relação ao que eu posso fazer, como é que eu posso juntar tudo isso. E a orientação parental, assim, caiu como uma luva, né? Porque é o trabalho que eu posso fazer com os pais, que é o que eu gosto, dando conta do transtorno, por Sim. exemplo, né? Dando conta das dificuldades da criança e ajudando essa família. Sim. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz por poder, né, iniciar agora nesse caminho. Né? E é muito bacana. E fiquei muito... Desculpa. Não, fiquei muito feliz também, imagina. Porque à medida que eu divulguei hoje a live que ia ter, eu já tive muito retorno de muitas pessoas, assim. Então isso, assim, foi muito bacana também, né? A gente vê que a gente, às vezes, fica esperando o momento certo, né? E as pessoas estão precisando de ajuda. Esse né? é o ponto. Então, assim, poder divulgar. E esse é o ponto, Cláudia, exatamente isso que eu ia falar, assim, o quanto que é bacana você ter encontrado uma forma de transbordar para o mundo esse conhecimento, que é um conhecimento extremamente relevante e uma dor que é pouco olhada, né, assim, ou não é olhada na mesma medida que a dor da criança, né, porque aí a gente tem, assim, o sofrimento da criança que tem a dificuldade, da criança atípica, que tem a dificuldade de se encaixar num mundo que não compreende muito bem, né, o seu quadro, que não está organizado para ela, né? Inclusive o próprio ambiente escolar, ele não é organizado, ele é organizado para as crianças típicas. Né? Sim, então tem esse sofrimento que é um sofrimento legítimo, que precisa de atenção, que precisa de olhar, e tem o sofrimento dos pais que são, né, que a gente discutia muito nas aulas, que são de pelo menos duas ordens no caso dessa criança. O sofrimento na verdade, três, né? O sofrimento que já é da parentalidade, né? Que é lidar com aquela novidade ali. Lidar com uma novidade em cima da novidade, que é o fato da criança não ser uma criança típica. E o próprio comportamento, os sintomas que a criança apresenta, né? Todo o repertório comportamental da criança, que é ainda mais desafiador para esses pais. E aí quem olha para eles, quem orienta, quem ensina o manejo adequado, né? Quem ensina aquilo que pode ser mais facilitador para aumentar a conexão, a comunicação, garantir um apego seguro, né? Porque essas crianças continuam precisando de tudo isso. Sim, não é porque elas vieram com um funcionamento que não é usual, né? Funcionam de uma maneira que não é como a maioria das crianças funcionam, que elas não sentem, que elas não precisam de conexão, que elas não precisam de afeto. E aí a gente percebe o quanto que existe essa lacuna, né, de profissionais que se proponham a estudar, se debruçar e se dedicar a esses pais. Né? Então esses pais até, assim... E a gente já te disse isso, né, durante o curso, enfim, é muito emocionante pra gente ter uma aluna, né, como você apostando no nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho, porque é alguém que vem com uma bagagem teórica, né, e profissional gigante, e que estava ali com o coração aberto para aprender. A Cláudia estava em todas as aulas ao vivo. Desde a primeira, né? Com o coração ali super aberto para troca, foi nossa voluntária na vivência, né? Muito aberta para o aprendizado. E isso mostra que, independente do nosso momento, né? A gente tem muitos estudantes de psicologia aqui, pessoas com vários momentos, né? Que estão em vários momentos da carreira. Não importa em que momento da carreira a gente está,
pode ser que você já tenha 20 anos, 30 anos de formado e ainda não descobriu o seu lugar, e ainda não né, se deu conta de como você pode contribuir. Ontem a gente teve até alguém perguntando, enfim, essa semana, alguém perguntando sobre como orientar pais, né, nesse contexto da pais de crianças com necessidades especiais. A gente até citou, a gente falou, olha, é preciso ter um conhecimento, para além do conhecimento sobre desenvolvimento infantil, o conhecimento do funcionamento, né, daquela criança atípica e como que isso reverbera na dinâmica familiar, como isso que reverbera na relação, né, na parentalidade, como é que isso reverbera, né, inclusive às vezes até na conjugalidade. A gente sabe que tem muitos casais que a hora que a criança nasce ou na hora que eles recebem um diagnóstico, a relação deles também entra em crise, né? E muitas vezes entra em crise por conta de um não saber, né? De uma ausência de orientação adequada. Então, deixa eu só usar minha cola aqui para eu garantir que eu vou fazer todas as perguntas. Bom, acho que você falou um pouquinho, né? De antes de você conhecer a gente, qual era, assim, a sua... De conhecer a gente não, mas de ter acesso ao curso, de começar a pensar e refletir sobre as coisas que a gente trazia. Qual era, assim, a sua principal questão, a sua principal dificuldade na clínica? Isso que eu falei, no sentido assim, como é que eu posso unir o conhecimento que eu já tenho no autismo na área clínica, podendo ajudar, né? Ajudar de alguma forma. Já conseguia fazer isso na educação com os professores e muitas vezes orientando alguns pais nas escolas. Mas eu sentia que faltava ainda. E outro aspecto assim que eu gostei muito no curso e que eu perguntava bastante para vocês é da orientação parental em grupo, né? Que também é um projeto que eu tenho para poder fazer nas escolas, porque aí tu consegue ajudar um número maior de pais. Por mais que tenha um olhar mais amplo, vai ser questões mais generalizadas, mas às vezes o conhecimento é tão pouco ainda que aquilo já pode ajudar muito esses pais, né? Acho que isso você falou no início, assim, né, dessas dificuldades que vêm somadas, porque tem questões do desenvolvimento da criança, né? Do que é dela e do temperamento e o autismo somados, né? E às vezes vem questões básicas, porque assim... à medida que os pais, então, descobrem que o filho tem autismo, que eles vão começar a buscar, conhecer, saber. Antes disso, dificilmente alguém vai pesquisar sobre isso, né? E aí vem coisas básicas do senso comum que a gente tem que começar a desconstruir. Por exemplo, ele não escuta, ele não tá nem aí pros outros, ele vive na própria bolha dele, e a gente sabe que não é assim. A criança tá atenta, mas ela não demonstra, ela vai ouvir, né? Ela quer participar muitas vezes assim da interação com os coleguinhas, mas por não entender a proposta da brincadeira, ela não sabe como entrar, como participar, e vai entrar de um jeito enviesado, que os outros não vão gostar. Então aí entra a importância do adulto, seja o professor ou os pais, para mediar inicialmente essas interações e ajudar essa criança para que assim ela vai aprendendo a como fazer posteriormente. E aí entra coisas assim, ó, básicas. Por exemplo, as crianças muitas vezes, quando vão brincar, elas não falam, não verbalizam assim uma combinação. Vamos brincar de pega-pega? Não é assim. Às vezes estão correndo, chega um, empurra o outro, sai correndo, o outro sai correndo atrás dele e começou o pega-pega. Isso para uma criança com autismo é muito difícil de compreender. O que ela vai entender de uma situação assim? O outro chegou e empurrou, me agrediu. Né? Que é o básico, é o que está dado. Sim. E ao invés de entender como um convite para brincar, ela vai se sentir agredida, empurrada, ou ela vai sair chorando para a professora, para o pai, ou vai ali, vai empurrar a criança também, né? E aí já dá um problema ali na relação que poderia ser mediado se tivesse a intervenção de um adulto. Em poder ajudar nesse sentido. E um adulto que tem acesso a um conhecimento de qualidade, né? Que eu acho que esse é o ponto, assim, quando a gente conversa muito com vocês aqui, seja no curso gratuito, nas lives, no curso pago, enfim, a gente sempre frisa o quanto que a gente precisa ir ocupando esse espaço, né, enquanto psicólogos, o espaço da orientação parental, que não é um espaço exclusivo do psicólogo, mas que a gente precisa ocupar esse espaço para que a gente oriente com um pouco mais de qualidade, com informações técnicas de fato. Porque se qualquer pessoa colocar no Google, né,
né, sintomas do autismo, sintomas de sei lá o quê, comportamento típico do quadro tal. Vai aparecer ali um monte de informação mais caricata, né, mais reducionista daquela experiência, e que muitas vezes as pessoas ficam com aquilo e agem a partir daquilo, né? Então, não, o autista, eu já escutei muitas, o autista é agressivo, né? Então tinham mães que falavam isso para não deixar, e aí isso era uma justificativa para o filho não brincar com aquela outra criança, né? Sim. Então, isso que você está trazendo, assim, é um ponto que a gente ressalta aqui, o quanto que é importante que essas informações cheguem de uma maneira planejada, de uma maneira pensada. E eu acho que o processo de orientação parental ajuda, né? Porque você vai pensar como trazer essas informações de maneira que seja útil para aquela família. Você não vai trazer qualquer informação, você não vai trazer todas as informações que você coletou, por exemplo, no seu mestrado, no seu doutorado, né? Você vai ali, dependendo da necessidade daquela escola, da necessidade daquele pai, daquela mãe, você vai construindo ali dentro do processo de orientação parental o seu momento de psicoeducação, né? E que faça sentido para aquela família, né? Naquela relação específica que eles têm com aqueles filhos, considerando todas as fantasias que eles têm em relação, né, ao quadro clínico, toda a falta de conhecimento, toda a história pregressa, enfim, são muitos elementos, né? Por isso que a gente defende, gente, que não é que a gente defenda que a orientação parental ela só é bem feita se ela for feita por um psicólogo, mas a gente entende que tem aí uma especificidade, né, um conhecimento que é do nosso campo, né, não só do quadro clínico em si, mas sobre os relacionamentos interpessoais. Tem gente perguntando qual é o tema da live de hoje. Gente, hoje eu tô conversando com a Cláudia, quem entrou mais agora. A Cláudia foi aluna nossa, na nossa terceira turma do método de orientação parental para psicólogos. É uma psicóloga aí com 27 anos de experiência e está dividindo um pouco aqui com a gente como é que foi participar do curso e qual a diferença, né, que o curso fez aí dentro da prática dela, que já era uma prática extremamente embasada, né? A Cláudia tem mestrado, doutorado, enfim, na área específica do autismo, estudando pontos diferentes, né? Estudando aspectos diferentes dessa vivência. Mas, em resumo, é sobre isso que a gente está conversando agora. Aproveitem a Cláudia aqui para tirar dúvidas. Sigam a Cláudia, tá, no Instagram, porque a gente tem incentivado os nossos alunos a trazer conteúdo, a se posicionar nas redes sociais. Porque é isso, né? A maneira como a gente pode chegar nas famílias, né, Cláudia? Acho que você trouxe um ponto importante também. A gente pode chegar nas famílias de várias formas. A gente pode chegar com informação de qualidade gratuita nas nossas mídias, nas nossas redes, nos congressos. A gente pode, né, dando visibilidade de alguma forma ao nosso trabalho. A gente pode chegar dentro da clínica, embora a gente saiba que a clínica é um pouco mais restrita, né, é menos democrática. Por isso até que a gente defende, que a gente gosta de ter alunos aí trabalhando em várias frentes. Né, eu acho que essa sua ideia de fazer grupos dentro das escolas, inclusive, foi como a orientação parental começou, né? Cláudia, estão pedindo o seu arroba aí, arroba do seu Instagram. @psi.claudiasanini, tudo junto. Isso. Eu acho que eu posso escrever aqui, pode, né? Pode, pra mandar. Pode. Tá. Vai escrevendo aí, eu vou só concluindo aqui o raciocínio. Então... esses grupos de escola, foi como, para quem não perdeu a nossa primeira aula da Semana do Aquecimento, né? A gente teve os primeiros grupos de orientação parental com um psicólogo, tá? Que foi o Adler. Ele tinha essa compreensão de que conhecimento, né? De que levar conhecimento sobre saúde mental para os pais era algo que prevenia, né, que podia ser preventivo para o adoecimento, né? E não só preventivo para o adoecimento, mas algo que promovesse um desenvolvimento mais pleno e mais saudável dessas crianças. Então, os grupos, né, a orientação parental começou desta forma, com esta configuração. E eu acho que ela ainda continua sendo super viável, útil, embora, como você falou, ela vai até um certo ponto, né? Porque vocês vão tratar... Mas no grupo a gente trata mais questões do grupo, né? Questões comuns, da maioria. A gente vai trabalhar ali de uma maneira um pouco mais genérica
do que a gente trabalharia se a gente estivesse na clínica com né, não é individual, mas enfim, com os cuidadores, né, na clínica, dentro ali da clínica da parentalidade, diretamente com aqueles cuidadores, e aí você pode atacar, né, intervir sobre as questões mais específicas e as dores mais específicas deles. E Cláudia, você fala um pouquinho pra gente, assim, com toda honestidade, se você teve alguma dificuldade durante o curso, né, a estrutura, a organização do curso, se fez sentido para você, se não fez, se houve alguma dificuldade de você acompanhar o conteúdo que a gente estava dividindo com vocês ali. Uhum. Ah, não, pelo contrário, assim, né? Foram 6 semanas, né? Que assim eu esperava pela quarta-feira, assim, sempre procurando dar um jeito de ler o material antes, de poder acompanhar para estar preparada para chegar no dia, né? E assim, a gente tem perguntas, mas acaba não gerando muita dúvida, porque o material é muito completo, né? Como eu disse, eu sempre saí seja texto escrito, os vídeos de vocês, sempre muito satisfeita, muito preenchida, né, com as coisas que eu ouvi, algumas coisas assim, fazendo muito sentido e dando um significado para coisas que eu tinha estudado há tanto tempo. Por exemplo, a teoria de Erickson. Quando eu li do jeito que vocês explicaram, eu disse, meu Deus, isso para mim agora fez todo sentido, sabe? E então, assim, não tem dificuldade, né? Eu acho que, assim, a questão da metodologia das aulas, o próprio método que vocês nos passam, é tudo muito completo, muito redondinho, muito relacionado, né? E eu vinha mais com perguntas mesmo assim, pensando alguma coisa, não algo assim, não entendi, né? Porque isso acaba não acontecendo, assim, porque é tudo muito bem explicado. E eu acho que a profundidade disso... E eu lembro, assim, que às vezes eu fazia perguntas tipo, o que é isso ou aquilo? E não é isso ou aquilo, né? De dizer, não, depende. Então, assim, esse olhar que vocês sempre trazem, né? Respeitoso para aquela família, né? Procurando entender o que está acontecendo. Aula sobre resistência também, que eu até brinquei na aula. Eu vi que eu tinha resistência à resistência, né? E daqui a pouco ver o quanto ela está a favor do nosso trabalho, né? O quanto a gente tem que usar ela para poder entender o que esse paciente está sinalizando, que naquele momento está muito difícil, né? Isso eu tenho usado muito no meu trabalho também nas escolas, porque às vezes a gente vê assim a queixa da equipe, dos professores, mas esses pais são negligentes, não estão fazendo, ela não vem aqui, essa mãe... Peraí, vamos entender um pouco melhor. Se ela sabe que ela tem que ir, ela sabe o que ela tem que fazer. Se ela não tá fazendo, é porque ela não está conseguindo. Então, vamos olhar melhor para isso, né? Então, a gente poder ter esse olhar mais ampliado, porque um dos aspectos que eu vejo muito ainda é ter esse olhar de senso comum também nas escolas, e eu acho que isso precisa mudar. Os professores são técnicos, eles estão ali, têm uma formação, então ele não pode ter o olhar do senso comum e é birra, é mãe, aí ele tá com preguiça. Não dá para olhar assim, né? Nós, nesse papel, temos que ter um olhar diferenciado para poder ajudar aquela família e aquela criança. Sim. Né? E não seguindo o que os pais vêm dizendo, que, bom, isso é esperado deles, né? E a gente pode orientar, mas não aceitar isso e concordar, né? Sim. Porque senão fica numa mesma visão. Por isso que a gente defende também, né? E a gente teve nas últimas turmas bastante psicólogos escolares, bastante psicólogos infantos juvenis, né? Exatamente, porque é exatamente isso que você falou, é a ideia que Fabi e eu temos, assim. Não dá para um profissional de educação, um profissional de saúde mental infantil ter a mesma visão do senso comum. Né? Sobre a criança e sobre os pais. Sim. Né? Então, porque aí a gente vai para aquela visão dicotômica, reducionista, polarizada, né? E não amplia, não avança, não integra. Né? E eu, particularmente, acredito muito nessa tríade assim, para o desenvolvimento da criança, que é a família, né? nessa criança, né? Família e escola. Porque é onde ela constitui, onde ela passa a maior parte do tempo, né? Meus filhos hoje passam metade do dia comigo, outra metade na escola. E onde eles desenvolvem as relações mais significativas. Então, essa conversa, essa orientação, seja para os pais, para os professores,
ela é possível fazer isso de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada e que traga, tornando aquele espaço, principalmente o espaço escolar, também interessante para aquela criança, né? Não como alguma coisa que ela vá por obrigação, ou que ela vá porque tem que ir, enfim, né? Eu acho que dá pra gente mexer nisso se a gente extrapola isso que você tá falando, se a gente sai dessa visão do senso comum. Tem gente fazendo pergunta aqui, ó. Peraí. Baixo, deixa eu ver, gente, muito cegueta. Tem alguém perguntando, não tô mais localizando a pergunta, mas alguém perguntou se você já está trabalhando com grupos, já colocou em prática aí os grupos de pais ou de cuidadores? Enquanto orientação parental ainda não, né? A gente já faz trabalho em grupos com mães, no caso específico, mães de crianças com autismo, né? E até foi muito interessante, daí eu vejo o quanto agora, com o conhecimento da orientação parental, isso vai dar um up, né? Eu acho que vai ficar muito melhor, porque assim, delas se ouvirem, né? E principalmente nesse momento de pandemia, teve um grupo que foi muito interessante, porque as mães vieram trazendo, que eram crianças de diferentes idades da mesma escola, mas trazendo, ele tá bem, apesar da pandemia, né, ele tá conseguindo, no começo foi um pouco difícil, mas foi, até que muitas falaram e chegou uma mãe e disse assim, que bom pra vocês, porque pra mim não é nada disso que tá acontecendo, meu filho regrediu, eu não consigo ir no banheiro sozinha, que ele tá atrás de mim. E daí ela trouxe um monte de coisa, assim. E foi tão bacana, porque o grupo todo acolheu essa mãe de um jeito, dizendo, não te preocupa, porque o meu agora é mais velho. Quando ele tinha a tua idade, ele também fazia isso. E elas foram se ajudando e conversando, que acabou, assim, no final da reunião, ela disse, nossa, gente, que coisa boa ouvir vocês, obrigada. Eu vi que tem luz no fim do túnel, que as coisas podem melhorar. Né? Então, assim, o próprio grupo se apoia e se ajuda, foi muito bacana, sabe? Então, eu vejo, assim, o quanto de potencial tem nesse trabalho, porque, assim, era uma mãe que estava chateada, estava preocupada, né? E ali, no início, começando a ouvir os outros, tá todo mundo bem, só eu não, né? Mas, bom, as outras também já passaram por isso e agora a situação tá melhor. Então, é um processo, né? Exato. Mas, assim, como é bom poder compartilhar isso para elas poderem entender e se acalmar, né? E eu acho isso uma coisa muito importante também no sentido, não só disso do grupo, mas o próprio olhar na tradução para os pais em relação a alguns comportamentos. Perfeito. Né? Porque assim como a gente precisa fazer isso para a criança, para ajudar ela, os pais também precisam dessa ajuda. Uma das coisas assim que eu vi muito, né, enquanto fazia tanto mestrado, doutorado, é que os sintomas, eles também têm algo a comunicar, né? E ele não é só o sintoma pelo sintoma como um problema, né? Por exemplo, a ecolalia. Uma criança que apresenta ecolalia, que fica repetindo o que ouviu, seja no momento, ou seja uma ecolalia tardia, de algo que ela ouviu alguns dias e repete igual, tá, tem o sintoma ali, a repetição, mas a gente tem que estar atento. Por que ela está repetindo essa frase, essa palavra, desse desenho, exatamente? Isso está nos dizendo algo dela. É algo que ela está querendo comunicar e que a gente tem que ter essa atenção para conseguir entrar mais, para conseguir entender, né, o que ela está querendo comunicar. Né, o próprio exemplo que eu dei em aula, né, e que apareceu nos vídeos quando eu estava coletando os dados no mestrado, da estereotipia, né, o movimento das mãos, que a criança tinha muito isso quando ela chegava num ambiente novo, que tinha algo que ela gostava, né? E na situação que a gente viu, o que aconteceu? Ela estava feliz da vida e com a estereotipia por um brinquedo que ela tinha visto, que à medida que ela foi manuseando ali, acalmou. Que daí teve a situação que a mãe saiu da sala e quando a mãe voltou, a criança nem olhou para a mãe entrou na porta e disse, a mãe voltou. A criança não olhou, mas começou a agitar as mãos. E daí a mãe disse assim, tu nem notou que eu voltei, né, com uma frustração, e que a gente, analisando os vídeos depois, pôde ver que essa estereotipia era a alegria dela pela mãe ter voltado. Sim. Então a gente precisa interpretar esses comportamentos também, porque para a mãe ficou só como um sintoma. Exato. E ali já tinha um canal comunicativo que não foi interpretado. E isso, além de frustrar a mãe, também frustra a criança, Sim. porque ela também não é entendida, né? E aí a relação não acontece. Não acontece, chega uma hora que essa criança, como qualquer outra, perde o interesse. Porque se ela não é ouvida, se ela não é escutada, se ela não é acolhida do jeito que ela pode se expressar, né? Aquela relação, como você falou, vai aumentando, vai ficando distanciada. E a gente, isso. Né, e era uma coisa que a gente falava, assim,
muito nas aulas que muitas vezes a gente vai precisar funcionar no trabalho de orientação parental como um tradutor, né, para esses pais. Daquele comportamento da criança. Seja um comportamento típico ou atípico, né? E eu acho que você foi brilhante assim, nisso que você destacou. O sintoma tem um lugar e ele tem ele fala algo daquela criança, né? Os sintomas não são iguais para todas as crianças, né? A gente tem uma diversidade aí de expressão de sintomas e que tem muito a ver também com o que encaixa, com o que cabe, com como isso é manejado dentro daquela dinâmica familiar. Então, tinha, né, e o teu olhar, assim, refinado, que é a nossa proposta mesmo, quando a gente está aqui conversando com vocês, gente, é refinar o olhar para isso que a Cláudia trouxe. Esse olhar refinado para a dor dessa mãe, que entra na sala, não consegue entender a mensagem que aquele filho estava comunicando, que era uma mensagem de alegria, de te vi, que bom que você voltou, né? E ela não consegue entender essa mensagem e se sente frustrada, se sente, né? Poxa, mas você não me notou, né? Eu tô aqui, que é uma queixa comum, né? Desses pais, de que eles, como tem pouca, aparentemente tem pouca reciprocidade, né? Que é uma característica fundamental nas relações humanas, é reciprocidade. Mas reciprocidade, por exemplo, um conceito que a gente pode desconstruir com eles durante a orientação parental é que reciprocidade é fazer igual. Reciprocidade não é fazer igual. Né? Eu te compro um biscoito, aí você me compra um biscoito também. Eu te dou uma flor, aí você me dá uma flor também. Reciprocidade é troca. Reciprocidade é todo, né? São os dois lados estarem ali, estarem na relação, né? Como podem estar. E aí. Isso. Cada um contribui como consegue, né? Com seus recursos. Perfeito. Exatamente. E desconstruir isso não é simples, tá, gente? Assim, isso mostra a complexidade de um trabalho de orientação parental, por exemplo, nesse quesito que a Cláudia está trazendo. Sim. E para os pais, assim, é isso que tá falando, da reciprocidade se espera aquilo que a gente já conhece, né? Que a criança, o bebezinho, vai dar os bracinhos para a mãe porque quer ir no colo, né? Que mesmo antes da linguagem surgir, de ter aqueles comportamentos, se espera que a criança comece a não apresentar, né? Mas daqui a pouco ela vai mostrar de outra forma que, pelo fato de se esperar, né, aquilo que é o habitual, também acaba frustrando muito, né? Tem muitos estudos que mostram, assim, daí no trabalho do professor, o quanto se torna mais frustrante para o professor, porque ele faz as coisas e ele não tem o retorno imediato. Às vezes a criança vai demonstrar que compreendeu algo, que entendeu, dias depois. E aí eu tenho uma situação da minha tese também que explica bem isso, é muito interessante, porque assim, a professora era educação infantil, ela foi explicar pro menino que tinha autismo para contar usando os lápis, né? Algo concreto, enfim, daí foi mostrando, contando e tal, e ele só olhou, pegou, ela até achou que ele não tinha entendido. Uns 2 dias depois, um coleguinha chegou com uma coleção de livrinhos, e ele ficou encantado com aquilo. E aí o coleguinha emprestou para ele o livrinho, a professora viu que ele gostou. E ele começou a tirar da caixinha que tava e começou 1, 2, que nem a professora tinha feito com os lápis, entendeu? Então assim, daí ela disse, nossa! Aí eu pude ver que ele tinha entendido o que eu tinha feito, mas foi depois, não foi imediato. Então, essa tolerância à frustração, a querer que as coisas aconteçam de forma imediata, isso a gente tem que trabalhar na gente também. Perfeito, no adulto. Né? No adulto que tá ali com aquela criança, né? Exatamente. Exatamente. Porque se não, assim, ó, conhecer o autismo, saber que isso é esperado, né? Saber o que é característico também é uma forma de ajudar o adulto a lidar com as suas ansiedades. Exatamente. A entender aquele comportamento para poder saber como lidar e como proceder. Então, sim. Isso é importante. A Janice tá até aqui colocando que foi uma aluna nossa também, muito querida, né? E que trabalha também com crianças neurodiversas. Aliás, eu tô adorando esse nome novo, né? Mais recente, porque traz pra gente, realmente traz um peso menor, inclusive, para esses pais, né? A gente tá falando aí de uma diversidade de funcionamento neural e comportamental, e não de típico ou atípico, normal ou anormal, enfim, que é péssimo. Né? Que era mais péssimo ainda. Mas ela trouxe aqui, a orientação parental nos dá ferramentas mais profundas para traduzir para os pais as funções comunicativas de comportamentos que às vezes
eles brigam para tentar extinguir justamente por não entender. Exato, porque há essa tendência humana e nós, psicólogos, precisamos ter clareza disso, de que há essa tendência humana da gente extinguir, da gente isolar, da gente se afastar, da gente resistir àquilo que a gente não entende, àquilo que a gente não compreende. Que de imediato não nos traz retorno, né? Um retorno prazeroso. E tudo bem, isso a gente esperar, a gente entender que os pais funcionam dessa forma, podem estar funcionando dessa forma, mesmo diante dos filhos deles, é um salto, e é um salto na direção do acolhimento, é um salto na direção da empatia, que esses pais não estão acostumados a encontrar no dia a dia, que esses professores não estão acostumados a encontrar no dia a dia. Eles são julgados. Porque como assim? Ai, mas você... Né? E aí vem falas, desde falas... O mais bizarro, assim. Desde falas religiosas, né? Do tipo, como assim? Deus te deu esse filho assim e você, né, tá rejeitando. Até falas técnicas, que é o mais grave, na minha opinião, né? Onde a gente escuta de colegas nossos falando, ah, mas aí os pais não sabem lidar, os pais não têm paciência, os pais... Gente, é muito rasa essa... Sei lá, de todos esses pais, tá? Proponho aqui um exercício para os psicólogos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza, assim, que pensem e lembrem aí de todos os pais dos quais vocês já pensaram isso. Eu tenho certeza que ou menos de 1% deste grupo de fato não se importava. Né? A gente está falando aí de pessoas com, que precisam desenvolver habilidades como essa que a Cláudia falou. Essa professora, ela foi ali, diante daquela criança, confrontada a aprender a lidar com a frustração, a adiar a satisfação, né? A entender que o tempo daquela criança era o tempo diferente das outras e dela própria, né? Dela própria. Do tempo em que ela esperava que as coisas acontecessem. Então, é sempre um desafio a mudar. Os comportamentos que são assustadores para nós, que são que a gente não compreende, eles são sempre um desafio à mudança, né? Sempre um desafio à aprendizagem de uma nova habilidade, mas que não vem naturalmente, não acontece naturalmente, não vai acontecer naturalmente para os pais. Né? Então, ter profissionais qualificados, e é por isso que a gente incentiva. Ontem alguém nos perguntou, mas eu precisaria fazer cursos e tal para trabalhar com os pais dessas crianças. Sim, a gente orienta que vocês se especializem, assim como a Cláudia, assim como a Janice, que vocês se especializem se vocês querem ir. E aí é muito bacana, porque dentro da orientação parental, vocês vão se tornar ainda mais referências. Né? Eu costumo brincar que eu só indico os meus alunos, meus ex-alunos, né, para o trabalho de orientação parental. Se é uma demanda que eu não posso absorver, ou se é uma demanda que eu não tenho competência técnica para absorver, eu vou difundindo, e isso vai ajudando a gente a formar uma grande rede, né, de profissionais que trabalham. Não é um corporativismo, tá, gente? Mas eu realmente acredito nessa possibilidade da gente construir uma rede de orientadores parentais que trabalhem com paixão por aquilo que fazem, né? Que trabalhem entendendo que isso é o seu propósito e trabalhem com muita qualidade. Porque os pais precisam, tem demanda. Né, Cláudia? Você que trabalha nas escolas, eu acho que você pode trazer um... Porque tem gente que pergunta pra gente, mas vocês acham que tem demanda de trabalho por orientação parental? Eu falo, oxe! Ou se tem... E ainda mais agora com a pandemia, né? Sim. Os pais estão mais tempo com seus filhos, então imagina estar 24 horas por dia com um filho com autismo, pensando num grau mais severo. Sim. O desafio que é. Sim. Porque aquilo que vocês falaram essa semana, eu acho, eu ouvi assim, essa rede de apoio que se tinha, escola, né? Sejam outras situações, não se tem, né? Agora tá retornando um pouquinho mais, mas assim... ficou ali só para eles, a demanda é só com eles, e isso é cansativo, para qualquer pai é cansativo, a gente tá numa situação de exaustão para todo mundo, né? Então, quando eu escuto algumas queixas das escolas dizendo, esse pai não tá fazendo isso, aquilo, gente, vamos repensar, se coloca no lugar, né, desses pais também, porque não é fácil, né? Vai ter um momento que eles vão se irritar também, né? Quantas situações vocês trazem? Às vezes tá cansada, tá com sono, tá com fome, isso por si só já é motivo pra gente se irritar com as coisas, e aí
não vai ter paciência naquele momento, no momento que a criança se desorganiza, e aí às vezes essa desorganização toma uma amplitude muito maior, né? Então é desafiador, é muito difícil para esses pais, assim, né? Então é muito necessário. E ter consciência de que os pais passam por isso, de que é uma dor específica da parentalidade deles, faz com que tenha muito sentido a gente pensar numa clínica da parentalidade. Né? Aí, claro, com algumas nuances e especificidades né, que a diferem de uma clínica, da clínica individual, da clínica de família, mas pensar também isso como uma modalidade clínica. A Psi-Mãe Especial está aqui perguntando: Cláudia, alguma situação de desfraude de criança com autismo quando a dificuldade... Não, peraí, não entendi. Alguma situação de desfraude de criança com autismo quando a dificuldade maior é da mãe? Como poder ajudar uma mãe assim? Quando a dificuldade é mais da mãe, eu vejo mais possibilidades no sentido assim, se é mais da mãe do que da criança, bom, vamos trabalhar essa mãe, a gente vai ter mais recursos aí para conseguir ver o que está mobilizando essa mãe, por que está tão difícil, que ela não está conseguindo. Claro, assim, ó, é um desafio maior quando, porque assim, né, tem a questão da dificuldade, a mudança, a reação da criança, isso tudo é mais desafiador. E se daqui a pouco são pais que já estão cansados, têm um nível de paciência menor, ou não compreendem muitas coisas, fica um pouco mais difícil. Mas é um trabalho que se pode ajudar. Até teve no Face uma colega que colocou, a Fabiana até pediu que tinha perguntado a minha sugestão em relação a um caso de desfraude, né, que tinha. E é isso, assim, a gente tem que identificar as peculiaridades, as características dessa criança, né, assim, ó, como é que ela lida, porque, assim, tem a dificuldade para mudança, mas para cada criança, né, isso vai ter um nível, então isso tem que avaliar como é que é demais, ela não tolera, ela chora muito, se desorganiza, ou avisando antes, combinando, ela até vai aceitando, que flexibilidade nós temos aí, né? Entender o nível de compreensão dela e também partir para a questão dessa mãe, assim, por que tá tão difícil, o que é mais desafiador nisso tudo, porque tem as questões do desenvolvimento, né, não é mais um bebê, tá tirando a fralda, o que isso representa para essa mãe, né, e como é que é essa questão em ter que desfraldar uma criança com autismo, quanto ela aposta e acredita que essa criança tem condições de compreender isso, né, para poder fazer, ou ela já nem quer começar porque vai ser muito difícil, vai ser muito exaustivo, eu não vou conseguir. Então aí a importância de um apoio para dar força, né? Um apoio para essa mãe, para ela conseguir passar por esse momento e ir avaliando também, porque às vezes se tu tá num momento de não aguento, não consigo, qualquer coisinha que não der certo já vai ser uma desistência, achar que é um fracasso, né? E tu poder pontuar pequenos avanços, que isso também é importante, né? São as pequenas coisas que a gente tem que olhar e estar atento também, porque se tu esperar pelo maior, pelo melhor de cara, aí é muito frustrante mesmo. Então, o que ela já conseguiu fazer? Que avanço ela teve, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter esse olhar pro todo da situação, né? Agora, vocês percebem, gente, enche o meu coração de orgulho, sabe? Porque vocês percebem a diferença de um profissional quando ele tem um olhar ampliado para o fenômeno da parentalidade, né? A colega fez uma pergunta sobre desfraude e a Cláudia respondeu trazendo várias nuances dessa problemática. Então não é algo simples, né? Do tipo a criança consegue ou a criança não consegue, tá na hora ou não tá na hora, né? Sim. O que tá faltando, o que essa mãe tá fazendo de errado. Mas a primeira reflexão que a Cláudia fez foi: por que tá difícil para essa mãe seguir com esse processo? Que é um processo esperado, que é um processo natural, né, do desenvolvimento. O que tá difícil para essa mãe na hora de colocar isso? E a Cláudia levantou uma série de hipóteses diagnósticas para esse problema que a maioria dos profissionais que não estudam, que não estão atentos a essas questões da parentalidade, não levantam. Que será que essa mãe confia, de fato, no potencial dessa criança? Né? Qual é o nível de tolerância à frustração dessa mãe? Qual é a expectativa real dela?
em relação Uhum. ao andamento do desfraude, como é que ela está ou não preparada para os retrocessos, né, para os escapes, para o ritmo que a criança vai apresentar no processo. Uhum. O quanto que ela tem ou não, acrescentaria outras questões, o quanto que ela tem apoio ou não de um parceiro, ou de uma mãe, ou de uma sogra, ou da própria escola nesse processo. Então, cada caso é um caso, cada dinâmica familiar vai precisar ser olhada com atenção, sem julgamento, sem pré-conceitos, né? E sem uma ansiedade do profissional de apresentar técnicas e ferramentas prontas. Porque isso não vai caber em todas as famílias. Então, a gente fala eu falo muito sobre desfraude gentil e consciente. E é claro que tem ali um norteador do processo, mas vai ser sempre diferente para cada família, né? Vai ser sempre diferente considerando as características da criança, né? O momento do desenvolvimento em que ela está e como esses pais estão emocionalmente ou não preparados para atravessar essa mudança junto com a criança, né? Então, vocês percebem a diferença de um olhar, né, mais refinado para as dores aí da parentalidade. Isso torna o processo... pode até tornar o processo, digamos assim, mais demorado, mas os resultados eles são muito mais efetivos, muito mais consistentes, né? E são muito mais consistentes ao longo do tempo. E aí, Cláudia, acho que você já falou um pouquinho, mas de maneira resumida, né? Assim, ter um contato com uma metodologia estruturada em relação a isso, como é que isso fez diferença na sua prática clínica? Como é que você se sente hoje, né, tocando aí os seus projetos de trabalho, né, depois de somar esse conhecimento, né? Porque você já vinha com uma bagagem, assim, lindíssima. Sim. Eu acho que essa questão, assim, desse questionário que vocês nos passaram para esse contato inicial, eu achei algo, assim, muito, muito bacana, assim, porque já te dá um referencial antes de atender aquela família. Eu acho que pra gente, enquanto profissional, até da questão da gente se preparar para atender aquela família, né? Bom, o que eles estão me trazendo aqui? O que me chamou a atenção? A questão é o desfraude, o desmame, ou alguma dificuldade no comportamento da criança. Bom, aquilo ali também vai me permitir, bom, isso eu tenho segurança o bastante, eu preciso estudar mais. Então, assim, isso permite um investimento da nossa parte para chegar com esses pais, também já tendo algumas hipóteses, né? Para vendo por onde eu vou seguir. Eu acho que isso é muito legal, porque nos ajuda a aliviar a nossa ansiedade enquanto profissional de querer fazer um bom trabalho, mas às vezes tu não sabe o que vem, tu é pego de surpresa. Então, assim, esse contato inicial, mandar esse questionário, ter o retorno antes, para depois poder fazer esse primeiro encontro, eu acho que estrutura muito bem tudo isso e nos ajuda bastante, assim, em relação ao trabalho, né? Então, assim, esse início eu acho que ele é muito bacana, assim, ele dá uma estrutura muito, muito legal, assim, né? E uma coisa, assim, que eu acho interessante também, assim, da forma como porque é um trabalho mais breve, mas a gente escuta muito em cursos que estão disponíveis por aí, o sentido, faz um pacote fechado e coisas assim de terapia, de modo geral, não só com o psicólogo. E eu via me questionando muito, mas como é que vai fazer uma coisa fechada se daqui a pouco a pessoa precisa mais, ou a pessoa não quer, ou tem suas resistências, né? Então, assim, de não se fechar, porque e com isso a gente vai respeitando também aquela dinâmica, o funcionamento daqueles pais, né? É mais breve, mas é dentro daquilo que a família consegue ir trabalhando, então não tem um número fechado de sessões, né? Isso é considerar e respeitar também os pais que às vezes vêm ansiosos, também querem, vai ser logo, quanto tempo, né? Que tem muito, muito disso, assim. E isso que vocês sempre trouxeram, assim, desse olhar, né, do respeito, né? E eu acho que quando a gente é respeitoso com os pais, eles se sentindo assim também conseguem passar isso para os filhos, né? E eu acho, isso eu achei uma coisa assim também que fica tranquilo pra gente no sentido, vocês já falaram, então, eu bato no meu filho. Tá,
né? A gente sabe que é errado, ele também sabe provavelmente que é errado, né? Mas se tá fazendo isso, bom, vamos ver por quê, o que que tá acontecendo. Não adianta só eu dizer para ele que tá errado, ele já ouviu isso, né? E não é disso que ele precisa nesse momento, né? Então, ter esse olhar ampliado, né? O cuidado que a gente tem que ter em não reagir a isso de uma forma assim, tem algo por trás. E no momento que eu consigo, né, tentar investigar e ver que tem algo por trás, eu também não me implico nisso de ficar incomodada com aquilo. Como tá batendo na criança ou tá sendo negligente? Bom, se eu entendo que tem algo por aí, né, então isso nos ajuda a entender e ser mais compreensivo também, né, com eles para poder ajudar. E tem uma ajuda de verdade, sim, né? Tem alguém ali. Só com a estratégia. Sim, tem alguém ali que vai estar junto para ele desenvolver um repertório maior e melhor de estratégias educacionais, onde ele não precisa incluir o bater, onde ele não precisa incluir, né, um comportamento mais negligente, por exemplo, de deixar a criança sozinha chorando e sair porque não aguenta mais. Então, o que dá, né? Como é que a gente pode ser esse suporte seguro, essa base segura, esse suporte em quem eles podem confiar, não julgador empático, para que eles possam criar, né? Eu acho que esse é o grande, assim, eu gosto sempre de falar isso para os pais que eu acompanho. Eu falo, olha, eu quero que vocês olhem para mim como mais um elemento, né, da rede de apoio de vocês. Eu estou disponível para a gente pensar junto, para a gente estar junto, para vocês chorarem, rirem. A gente, né, eu procuro, inclusive, durante as sessões de orientação parental, conduzi-las de uma forma mais leve. Eu dei o exemplo ontem de uma mãe que eu atendi, que quando eu abri a câmera, ela estava literalmente descabelada, gente, o cabelo dela todo pra cima, assim. E eu conheço a história dela, né, então, né, acompanho já há algum tempo, então eu sei que ela tem um filhinho pequeno, de acho que 10 meses, uma filha um pouco mais velha, é médica, cirurgiã, várias demandas, né, mas ela apareceu diante de mim, você diria que ela era só uma mãe desesperada, nada mais além disso, porque era um cabelo pra cima. E aí eu falei, eu acho que me deu um clique, assim, né, do quanto que esse trabalho é importante, o quanto que eu pude, diante dessa cena, eu até me orgulhei disso, assim, de não assumir uma postura senso comum, né, então, eu não tive vontade de rir, né, claro que agora eu contando pra vocês, eu tô contando de maneira caricata, dá vontade de rir, mas eu não tive vontade de rir, eu não tive vontade de falar, minha filha ajeita esse cabelo, né, olha como é que, eu não tive nenhum pensamento julgador do tipo, olha como é que ela aparece na frente das câmeras, né, da minha câmera, olha como é que ela aparece para a sessão. Não, a minha vontade, quando eu olhei para aquela cena, eu falei, nossa, eu queria conseguir que ela tivesse um tempo, né, para se reorganizar. Tanto que ela já abriu, ela começou a sessão, eu falei, né, bom dia, e ela já foi tentando me atualizar eu falei, vamos respirar, vamos pensar o que realmente você quer me trazer hoje. Eu sei que muita coisa aconteceu, né, da última vez que a gente se viu até agora. Então, esse olhar diferenciado porque que pode estar acontecendo ali, mais empático, não julgador, acho que até a Janice colocou aí, né, que é fundamental para todas as clínicas, mas que a gente tem muita dificuldade quando o assunto é lidar com os pais. A gente tem muita dificuldade, tá, gente? Meu convite para vocês se olharem. A maioria de nós tem muita dificuldade de não de estar diante dos pais sem essa postura julgadora, né? Porque a gente sempre acha que eles estão fazendo, no fundo, no fundo, a gente tende de uma maneira muito automática, a gente pensa que eles estão fazendo de uma forma inadequada, ou estão fazendo errado, né? Ou estão usando estratégias mais agressivas, mais violentas, porque eles querem. De uma maneira consciente. E na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a gente vai explorar e ver que tem muita culpa, né? Que é sim uma escolha automatizada, mas uma escolha pouco consciente, fruto de um repertório empobrecido de estratégias educacionais e de uma necessidade de desconstrução de uma série de ideias e conceitos, como esse da reciprocidade, como do que é a infância ou não é, do que é ser pai ou não ser pai. Né? O que é um pai bom, um pai ruim, né? Nesse contexto aí enfim, aí nos mais diversos contextos, né? Imagino que tudo isso se acentua quando a gente está falando de, por exemplo, das crianças com um diagnóstico, né? Seja ele
qual for. Você estava na aula de TDAH também, né, o Cláudia? Sim, eu perdi o meio dela, eu quero rever, porque, nossa, também foi fantástica, assim, contribuiu muito, muito, né? Sim, tem Muito gente... legal. A Janice está perguntando se a live vai ficar salva. Vai, eu vou precisar ir finalizando já. Eu quero te agradecer, Cláudia, assim, demais pela tua participação, pela tua generosidade, né? Você e todas as alunas que estão com a gente aí nos últimos dias, pela sua generosidade de estar aqui, de estar deixando, né, ajudando a gente a divulgar esse nicho de atuação, que é a orientação parental, que tem feito a diferença, como você mesma disse, tem feito a diferença, né? Na vida de tantas famílias, na vida, né, no contexto escolar. Eu acho que é brilhante. Aí você trouxe aí mais uma oportunidade de trabalho nessa área, né? Do quanto que esses pais poderem ter um espaço de suporte onde eles saiam dessa passividade, desse consumo de informações muito passivo, né? Onde todo mundo posta a vida linda, que ninguém tem problema, todo mundo atravessando a pandemia plenamente. Né? Para poder ouvir que não é bem assim, que tem gente que tá enfrentando dificuldade, que o outro já enfrentou e que usou, né, a Janice tá aqui já querendo ser sua best friend, ó. Vou chamar a paciente que tá aguardando. Beijo, gente. Amei. Cláudia, já tô te seguindo. Bora produzir vídeos pro teu Insta, que tu falas muito bem e a Leite tem muito a dizer. Exatamente. Ela fala muito Obrigada. bem. Ela tem muito conteúdo e ela traz isso. A gente que teve o privilégio de estar com ela nas aulas, assim, ela traz as coisas de uma forma muito didática, muito leve. Então eu fico imaginando que eu, como mãe, eu ia querer te ouvir, entendeu? Mais vezes. Porque é muito gostoso. Ai, eu fico feliz. Eu fico feliz porque, assim, ó, é a minha primeira live, né? Não então, parece. Eu tava muito feliz para começar o Start. E, assim, isso me estimula, porque, assim, eu pensando nas coisas que eu gostaria de falar, e eu me dei conta de, nossa, tanta coisa para poder ajudar, né? Às vezes falta esse impulso inicial pra gente começar, e que bom ouvir tudo isso, agradeço os comentários, porque isso só me incentiva a querer continuar. Muito obrigada. Sim, eu fico imaginando uma mãe, né, que tá lá no momento de desespero e poder te escutar, sua fala leve, sua fala empática, mas cheia de conteúdo. Eu acho que isso faria muita diferença, assim, pro meu dia. Concordo com você, Janice. Vamos incentivar a Cláudia. Fazemos todas agora parte dessa comunidade incrível de orientadores parentais engajados. Então, quero mais uma vez te agradecer, agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Lembrar que amanhã a aula 3 já está liberada e que amanhã a gente tem, às 18 horas, sábado amanhã, às 18 horas, uma live para tirar as dúvidas do módulo, tá? Da aula 3. Sigam a Cláudia, estejam aí antenados, procurem ela, busquem, tirem mais dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui pelo direct. Sim. E a gente, então, se despede hoje com essa enxurrada de conhecimento aí que a Cláudia trouxe pra gente. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço de coração. Assim, foi uma oportunidade ótima. Muito obrigada. Um beijo. Então, beijo, um beijo, gente. Tchau, tchau.